Boa tarde a todos. Nossa, que delícia. 2 anos esperando reencontrar tantos amigos, né? A gente se encontrou muito nas lives, mas assim pessoalmente tem outro sabor, como o Flávio falou. Então, vamos dar uma viajada agora nisso que todo mundo chama de metaverso, né? Quem lembra deste som? Tem muita gente que... A gente entrava na internet assim, não é? Tinha um ruído antes, que era o prenúncio, né? Então, para quem não nasceu ontem, esse som é conhecido. E parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim, acreditem. E hoje, o 5G já se tornou realidade. No início, o telefone celular era assim, claro. E hoje já está bastante diferente. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que o mundo avança numa velocidade exponencial. Ou seja, a nossa tendência, o nosso cérebro, normalmente, ele superestima o que a gente pode fazer em 1 ano e subestima o que vai acontecer em 10. A razão disso é que o nosso cérebro, ele raciocina de maneira aritmética e não de maneira geométrica. Se eu falo para alguém, me dê a sequência dos números 2, 4, ele vai dar 6, ninguém dá 8. A gente não raciocina em expansão geométrica. Por isso, essa tendência de subestimar o que vai acontecer em 10 anos. E quando a gente pensa e estuda tendência, a gente entende que tendência não se realiza quando fatos acontecem. É exatamente o contrário. Fatos acontecem quando vão ao encontro de uma tendência. E claro que a gente poderia discutir horas se um é verdade ou outro, mas a conjugação de fatores é que estão nos levando ao metaverso e nós vamos analisar por quê. Primeiro, as redes sociais foi o treinamento inicial para o metaverso. Nós não sabíamos, mas nós estávamos sendo treinados para o metaverso. Por que isso? Porque, no fundo, nós aprendemos a mostrar que somos mais bonito, mais rico, mais feliz, independente da realidade cotidiana. Todo mundo treinou a ser o objeto de desejo das outras pessoas. Então, esse treinamento de você ir além, de certa maneira, já aconteceu. E o metaverso é onde, definitivamente, esse tipo de desejo vai acontecer mais ainda. Então, se no plano físico, o que a gente diz normalmente é be all you can be, ou seja tudo que você puder, no metaverso, há uma nova forma de encarar o mundo, é be all you want to be. Ou you wanna be, ou seja, tudo que você quiser, tudo que você imaginar. É claro que essa mudança de all you want, all you can be para all you want to be, muda tudo na capacidade das pessoas de se verem de maneira nesse mundo. Além disso, a sociedade também está atualmente atrás de um mundo mais inclusivo, justo, com pessoas tendo mais oportunidades, procurando dar chance para que outras pessoas sejam aquilo que o cotidiano não está permitindo que elas sejam, né? A chamada necessidade de aceitação das diferenças, da inclusividade. O metaverso pode ser, sim, um ambiente mais adequado a todas essas aspirações. E para completar, a pandemia foi o grande test drive global das pessoas se conectando de maneira digital, se encontrando de maneira virtual. O que, sem dúvida, vai trazer uma enorme capacidade de aceleração para o metaverso. Mas, então, tentando definir o que é metaverso, né? Então, metaverso é um termo que foi cunhado numa obra chamada Snow Crash pelo Neil Stephenson em 92. E nessa obra, ele abordava o conceito de que um entregador de pizza no mundo real podia se transformar num príncipe guerreiro no metaverso. Ou seja, foi a primeira vez que foi usado esse termo e a primeira vez que a gente entendeu o be all you want to be. O conceito metaverso significa replicar sua vida, seus interesses, rotinas e relações no universo digital. Então, nele você vai construir sua casa, vai passear no shopping, fazer compras, frequentar bar, assistir show com os amigos. Tudo isso que nós fazemos aqui, nós vamos passar a fazer também no metaverso. E vai poder fazer isso usando um device de visão que te dá uma qualidade muito mais imersiva,
Mas na falta desse instrumento de visão, vai poder fazer isso na tela do celular ou do laptop. O resultado emocional que as pessoas que estão estudando esse assunto acreditam é que nós vamos ter daqui a muito pouco tempo a incapacidade de se distinguir ou de distinguirmos a realidade da ficção. De alguma maneira, eu vou me encontrar com alguém aqui no plano físico, vou convidar essa pessoa para ir num show no metaverso. Quando eu estiver no show com ele, eu vou conhecer uma outra pessoa que é de um outro lugar, e no dia que eu for naquele país eu vou encontrar com ele, porque estive fisicamente lá. E daí, quando eu voltar de todo esse périplo, eu talvez nem saiba quem eu encontrei aonde. E cá entre nós, não interessa. Não interessa porque nós vamos estar, de alguma maneira, nos relacionando, nos comunicando. Então, a tecnologia imersiva está acelerando e agudizando essa dualidade inclusiva, essa capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo e não diferenciar mais um do outro. Segundo a Neha Sigg, que é fundadora da Obsess, nós temos toda uma nova existência que já começou com as redes sociais e que vai ocorrer dentro desses ambientes virtuais. Então, como o próprio nome sugere, meta significa ir além. É exatamente isso que está acontecendo. O metaverso representa um universo muito maior, muito mais abrangente do que existia até recentemente para nós que vivemos neste planeta, adicionando então inúmeras camadas que ampliam a experiência humana. Eu estou falando de gente, da inclusividade, do direito à igualdade. Agora eu vou falar do outro lado, da área das marcas e dos produtos. Marcas e produtos estão cada vez mais precisando desenvolver um propósito corporativo. Se engajar aonde as pessoas estão, como diz o Milton Nascimento. Então, tão rápido quanto a tecnologia, o propósito corporativo também vem evoluindo a passos largos. Então, se antes, há alguns anos atrás, uma empresa se questionava quando tinha uma nova ideia: what business are we in? Qual é o nosso negócio? Será que isto cabe dentro do qual é o nosso negócio? Né? E mais recentemente a gente trocou o what business are we in? Qual é o nosso negócio? Para what problems are we solving? Que problema nós estamos resolvendo dos nossos clientes? E aí já é mais abrangente do que como nós pensávamos antes, né? A gente começa a falar quais são as dores do meu cliente. A nova onda agora é falar quais as dores dos nossos clientes. Pois bem, agora, ou daqui para frente, não é mais what business are we in, nem what problems are we solving. O novo propósito corporativo é what dreams are we fulfilling? Que sonhos nós estamos realizando de cada um dos nossos clientes. Evidentemente que o metaverso é uma atração irresistível para esse novo propósito corporativo. Por isso, grandes corporações estão tão interessadas em liderar o caminho nessa direção. E, como resultado, a migração está sendo assustadoramente rápida das marcas para o metaverso. A Nike, empresas como Nike, dos mais diferentes segmentos, como, além da Nike, já estão se posicionando nesse tabuleiro do metaverso, tentando ser pioneiro nessa tendência, com a criação dos crypto sneakers que você compra para o seu avatar usar. Não é? Ou a própria Adidas, que criou toda uma coleção de roupas para isso. Ou ainda os automóveis como Mercedes, como Tesla, ou mesmo como Rolls-Royce, que já fazem a sua presença marcante no metaverso. Mas isso vai muito além. A Gucci está fazendo desfiles de moda no metaverso, lançando as suas próximas coleções, tanto de calçado quanto de roupa. E os seus avatares vão passar a usar agora roupa Gucci na hora em que forem a um show, a uma festa e assim por diante. A Dior está fazendo a mesma coisa. A Balenciaga, junto com a Fortnite, já lançando coleções dentro do metaverso. A Polo Ralph Lauren, a North Face, e assim sucessivamente. E isso está alcançando também os produtos de consumo cotidiano, como a Coca-Cola, que recentemente vendeu essa geladeira vintage por $10 mil dentro do metaverso para quem quisesse comprar essa geladeira e botar na sua casa no metaverso. Corridas de cavalo estão sendo realizadas pela cerveja Stella Artois. A Mastercard está fazendo inúmeras promoções, a IKEA, a Qualcomm, ou seja,
O resultado disso, se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. É isso. Ou seja, essa bolsa foi vendida em termos digitais, ela não existe de verdade, não tem couro nem corrente, por $4.115, para que o avatar de alguém vá na festa com essa bolsa. Uma moça lançou uma coleção de tênis irado, segundo palavras dela, e vendeu em 7 minutos $3.100.000 de pares desse tênis. Vendeu 600 pares de tênis por $3 milhões. A Aglet, que é uma empresa considerada cool na área de tênis, lança o tênis no metaverso e os tênis de sucesso ela depois lança no meio físico, transformando o metaverso para eles num enorme potencial de laboratório ao vivo. Então, no metaverso, né? No fundo, a gente vai entrar numa loja da Disney, num shopping do metaverso, vai comprar um t-shirt para o avatar usar, aí vai passar na loja ao lado, que é uma Nike, vai achar legal e vai comprar um tênis e pedir para entregar na sua casa, no mundo real. Da mesma forma como provavelmente um dia eu vou entrar aqui no shopping em Iguatemi e comprar alguma coisa para o meu avatar. Ou seja, esses mundos serão intercambiáveis. E dentre todos os grandes players que estão nesse momento na disputa de território para assumir a liderança na área do metaverso, sem dúvida os produtores de game são os que estão na frente. Ou seja, se a gente pudesse apostar em quem ganha essa corrida, provavelmente, isolado ou como placê, eu apostaria na indústria de games. E por que isso? Primeiro, porque se a gente analisar o que o Sea of Thieves, o Animal Crossing ou o próprio Fortnite têm em comum? O que eles têm em comum? Eles já são locais para se encontrar e socializar. Eles já fazem isto que o metaverso está prometendo. Eles também vendem skins, vendem roupas, vendem armas, onde você, da mesma forma, vai passar agora a mobiliar sua casa ou vestir seu avatar no metaverso. Então, se tem empresas que já entenderam esse conceito, são os games. E, aos poucos, as plataformas de games como Fortnite e Roblox estão fundindo jogos, que é o que eles faziam, agora produzindo shows, criando redes sociais, lançando filmes, tudo dentro da plataforma de cada um deles. Em 2019, quando ninguém falava de metaverso ainda, a Fortnite fez o lançamento mundial de Rise of Skywalker do Star Wars de Guerra nas Estrelas. Ou seja, a linha que separava os games da indústria de entretenimento está se tornando blurry, está se tornando cada vez mais tênue. Não é à toa que o presidente da Netflix falou: eu não tenho medo da Amazon Prime ou da Apple TV, eu tenho medo do Fortnite. Ou seja, os novos games estão substituindo não apenas os games antigos, mas também a TV e a Netflix. Por isso, essa sensação que, por enquanto, ninguém pode escrever isso em pedra, a sensação é que eles estão na frente nessa corrida. E de acordo com a Global Data, o mercado de games vai alcançar $300 bilhões em 2025. Portanto, a previsão é de um enorme crescimento. Então, não é à toa que o Zuckerberg resolveu entrar e abraçar o metaverso. Claro, ele não teria outra recomendação que alguém fizesse para ele a não ser fazer isso. Muita gente acredita que o Facebook, quando surgiu com esse assunto, mudou o nome da empresa para Meta, que o Facebook estava sendo pioneiro. Na verdade, ele está atrasado. Tem capital, competência, dimensão de negócio para tirar o atraso, não tenha dúvida. Mas quem acha que ele saiu na frente, ele não saiu na frente. Já tem gente correndo bem na frente. E quando você começa a analisar a indústria que se formou ao redor do metaverso, só a Tencent, essa empresa chinesa, tem um verdadeiro ecossistema dedicado ao metaverso. E nós temos os gateways do metaverso, nós temos as interfaces, as dimensões, as empresas financeiras, as sociais, a nuvem, a conectividade. Todas essas empresas, de alguma maneira, já estão se envolvendo nesse mundo.
A Apple, segundo informações que a gente recebe ainda não confirmadas, já tem planos concretos de abraçar nova tendência, prometendo, como ela faz sempre, um salto da RAM. Ou seja, ela entra depois, mas dá um salto lá na frente. A Apple, então, já está pensando nisso seriamente e, claro, reduzindo o attrition daqueles óculos mais pesados, mais densos, que te tiram da realidade, e criando óculos de mixed reality, pelo menos é o que a gente entende. Mas olha só, o Tinder agora achou melhor as pessoas se encontrarem no metaverso e está criando todo um sistema para levar os encontros para o metaverso, onde as pessoas vão poder se encontrar sem necessariamente ir até o bar. E o Brasil também já entrou nessa corrida, né? Aqui e ali a gente já começa a sentir os primeiros sintomas ou os primeiros sinais. Então a Biobots, que é uma agência de propaganda para avatares, recebeu agora um aporte de 20 milhões de reais para virar essa agência de publicidade dos avatares. E o primeiro avatar que foi criado foi a Satiko, que é o avatar da Sabrina Sato. Então, isso não é algo que virá, isso é um negócio que já está chegando. A velocidade, a rapidez de tomar conta de tudo ou não, ainda é cedo para afirmar. Mas está crescendo muito rápido. Empresas tão acadêmicas quanto a Consul já está nela, a Lacta já está entrando no metaverso, né? As empresas mais virtuais ou digitais, como a Webex, né? Como empresas de criptomoeda, de blockchain, também estão acelerando a sua entrada no metaverso. E hoje, né, exatamente hoje, por coincidência, não foi nada planejado, a Vitrio está lançando no Brasil o primeiro fundo especializado em investimentos no metaverso. Exatamente hoje, dia 15 de dezembro. Mas quando você vê o resto das notícias, 5 milhões de brasileiros se anteciparam ao Facebook, já estão no metaverso, tokens de metaverso valorizam 460%, a Adidas entra para o mundo, você só ouve empresas em direção a isso. Me dá um pouco a sensação de quando eu fiz o caminho de Santiago, e eu via que estava todo mundo indo na mesma direção. Às vezes um mais rápido, outro mais devagar, um parado tirando fotografia, de repente ele corria, acelerava, está todo mundo indo para o seu Santiago de Compostela, que no fundo é essa nova terra prometida, né, nessa corrida do ouro, que é o metaverso. Quem não lembra, né, em algum momento, mesmo que fossem pequenos, que surgiu em 2003 o Second Life, que era no fundo uma espécie de metaverso pretendido na época, onde a gente criava um bonequinho que era mais ou menos o que a gente é ou quer ser, de maneira tosca ainda, e conversava com as pessoas escrevendo para elas, sentava num bar e falava: oi, tudo bem, você é da onde? Esse assunto persistiu até hoje, mas sem nenhuma relevância, depois de um hype inicial. Ela ficou um pouco assim no underground do mundo digital, né? Por quê? Porque não havia identidade, a gente não se via no metaverso, a gente via uma bonequinha que teoricamente sou eu, mas até que ponto essa sensação de identidade dava para fazer? Não dava, era tudo muito tosco, né? De repente, vejam hoje o Second Life, que resistiu bravamente durante todos esses tempos e que agora se relança com uma plataforma muito mais robusta, onde você pode ser exatamente o que você é, onde você vai se ver com muito mais identidade. Você pode ser DJ, você pode ser uma top model, você pode ser uma cantora, pode ser um mágico, o que você quer ser dentro deste mundo. Então, todas as análises que a gente recebe ou vai em busca, os reportes que são feitos no mundo inteiro, levam a essa direção de que depois de 18 anos, talvez tenha chegado a hora do Second Life, né? Razões potenciais, então, do metaverso. Primeira razão: pessoas querem ser o que não são. Acreditem, talvez nessa plateia ninguém queira ser o que não é, mas tem muita gente que quer ser o que não é. Tem gente que aluga avião parado no campo de Marte para simular que está andando de jatinho. E não são poucas as pessoas. Ou seja, esse mundo, acreditem, aqui temos 500 pessoas que são uma exceção. Muita gente faz isso. Pessoas gostariam de ter outra vida,
Muita gente gostaria. Pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência. Pessoas fingem ser diferentes. Pessoas querem que os outros as achem melhores do que elas são. Então, pensa esse enorme volume de necessidades psicológicas que levam a pessoa a experimentar o metaverso, a se sentir dentro do metaverso, quando isso for possível e fácil. A Marta Gabriel, nossa amiga e futurista, ela diz: hoje a nossa vida e o nosso bem-estar dependem cada vez mais de uma realidade mista que engloba tanto o mundo físico quanto o digital. E a gente vê pessoas sofrendo, cortando o pulso porque não recebeu like no Instagram. Então, isso já é uma realidade que agora, no metaverso, se torna ainda mais verdadeira. Então, a sensação de quando a gente entrava no Second Life, que é uma sensação chamada de espaço liminal. É uma sensação que você tem quando você entra num local que você não se sente confortável, um local estranho. Depois de anos e anos de rede social, vai ser muito menos espaço liminal entrar no metaverso. Vai ser mais comum e rotineiro. E o que ainda é estranho vai ser normal e usual. E essa vida dupla que a gente vai ter, no mundo físico e no mundo digital, vai se unir numa vida só. Uma das primeiras revoluções do metaverso que já está ocorrendo é exatamente na área que o Flávio comentou, de educação. Em escolas de metaverso já estão surgindo, onde você entra e assiste a aula dentro do metaverso. Mas além disso, estão testando novas técnicas que inclusive foram apresentadas, algumas delas pelo próprio Zuckerberg, mas as oportunidades imersivas e as experiências sensoriais serão inacreditáveis. É realmente uma segunda chance da gente trazer a educação no mesmo nível de interesse que as pessoas têm pela internet. Você vai poder estudar geografia, astronomia, como você nunca viu antes. Você vai poder estudar história, entendendo muito mais como eram as construções da época. Ou vai descer numa praça na Grécia e ter a experiência de viver com os gregos há 2000 anos atrás. E você vai poder olhar a praça, como nós estamos olhando, ou se ver na praça e passar a ter os olhos do seu avatar e com isso poder ver a praça em toda a sua magnitude. Imagine o que será a educação quando a gente conseguir fizer isso, né? Mas esportes também estão mudando. Hoje você pode jogar xadrez com alguém que não está nem no seu mesmo país, através de uma mesa que é criada no seu óculos de realidade mixed reality ou realidade aumentada, e com isso jogar com alguém que não está lá. Ou jogar ping-pong, onde essa menina que está num país está jogando com um rapaz. O rapaz vê ela como um avatar e ela vê o rapaz como um avatar. E com isso eles podem estar jogando ping-pong em qualquer lugar do mundo. Então é uma representação digital do nosso mundo físico sem perda, isso vai realmente se expandir, sem perda de uma continuidade de tempo e espaço. Um exemplo interessante de como as coisas evoluíram além do Second Life é o Avakin Life. Avakin Life é um outro mundo dentro do metaverso, onde você se veste para uma festa ou para um show, as pessoas compram ingresso e vão a esse show para assistir o show. E, claro, o Haikais, que é um rapper brasileiro, fez um evento lá e teve 1 milhão de unique visitors no show dele. Enquanto isso, Boticário pôs uma loja no shopping do Avakin Life e teve 9 milhões de visitas nesta loja. Então isso mostra bem como nós não estamos falando de algo que com certeza toma conta de tudo, mas também nós estamos falando de algo que no futuro será assim, já está sendo para muitas marcas que estão sendo pioneiras ou se aproveitando deste mundo. Outro mundo que também já está bastante maduro é o IMVU. O IMVU, ou IMVU, já tem uma capacidade, uma qualidade de avatares muito melhores do que a média dos outros universos ou dos outros mundos no metaverso. Então, você constrói realmente uma pessoa que é você, com os filtros do Instagram. Mas é você, não é? Ou seja, você pode ter um quadril um pouco mais largo, uma cintura um pouco mais fina. Você define como você quer ser ou como você acha que você é. Tem muita gente que acha que é assim e, na verdade, quando se vê no espelho, acha que o espelho está mentindo.
Então ele vai construir a figura que para ela é real, ela se vê assim, tá certo? Com isso você vai optar por uma roupa que seja mais adequada para a sua personalidade. Depois você vai pôr os acessórios que você quer, que tipo de tatuagem você quer fazer, que tipo de bigode, de barba, o que você quer construir na sua persona. Escolhe também seu animal de estimação que vai viver com você no metaverso. E você tem simplesmente 30 milhões de opções de compra para fazer. Mais do que qualquer shopping center do mundo físico. Dentro do IMVU ou do IMVU, você vai construir sua casa. Depois você vai mobiliar a sua casa. Depois você vai convidar os seus amigos para visitar você na sua casa. Depois vocês juntos vão sair e vão a uma festa, dançar. Mais à frente vocês vão fazer um jogo interativo e torcer e apostar, ou um karaokê. Ou seja, pensa o que faz um jovem sábado à noite. É o que as pessoas estão fazendo nesse local. Então, o próximo passo para que realmente o metaverso exploda em potencial é o que a gente está chamando hoje de interoperabilidade. Ou seja, esses mundos vão ter de se conectar. Não vai ter o conceito de the winner takes all. Nós teremos vários mundos que vão ter que conviver. Porque se eu sou o meu avatar do IMVU, eu quero levá-lo para o Avakin Life. Com as minhas roupas e o meu cachorro. O mundo pode ser diferente como eu viajo de um país para o outro, de uma cidade para outra. Mas não faz sentido eu ter que criar outro avatar para entrar nesse outro mundo. Esse é um assunto ainda em análise, em discussão. Tem aí um jogo de forças. Mas sem dúvida que eu apostaria muito mais no metaverso, muito mais rapidamente, se a interoperabilidade entre esses vários mundos se tornasse uma coisa comum. Como eu falei de morar nesse país, viajar para o outro, falando habitação, há uma crescente indústria imobiliária digital. Cidades estão surgindo para acomodar todos os negócios e moradias no metaverso. Tem gente abrindo escritório, tem gente comprando casa dentro do metaverso. O Metaverse Group é uma empresa, é o primeiro fundo de real estate ou fundo imobiliário, o Metaverse Right. Mas você tem também o Superworld, você tem o Decentraland, você tem o Republic Realm, ou seja, várias empresas incorporadoras de imóveis, ou de condomínios, ou de grandes cidades que estão surgindo para que as pessoas vão lá e comprem. Eu comprei um terreno no Upland. Escolhi morar perto de Los Angeles. Los Angeles é muito caro, então eu resolvi morar em Bakersfield, que é alguns quilômetros de Los Angeles. Como eu não gosto muito do trânsito, eu moro em Alphaville, eu escolhi algo parecido com Alphaville, uma rua sem saída, não é? Onde eu pude, então, escolher o terreno, esse terreno azul que eu comprei, e, a partir disso, aqui está a minha casa, que eu agora vou mobiliar e botar o meu avatar para morar lá. E tem já a empresa fazendo financiamento imobiliário para financiar as compras dos imóveis no metaverso. Eu falei para vocês que se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Que é claro que a gente estranha essas coisas quando são mudanças muito radicais. Esse é um caso de uma mudança radical. Terreno no metaverso é vendido por 2,4 milhões. Eu garanto para vocês que não foi o meu caso. O meu foi infinitamente mais barato. Né? Mas alguém pagou 2,4 milhões. Singapura já criou uma Singapura metaversica, onde você vai ter terrenos mais ou menos valorizados, dependendo se você está perto do mar, perto do lago. Você vai ter valores diferentes, como você tem hoje no mundo real. Outra evolução marcante é o chamado turismo no metaverso, onde eu vou poder decidir ir a Lauterbrunnen, na Suíça, e visitar as 72 cachoeiras sem sair da minha casa, através de uma viagem turística no metaverso. Agências como a Brown & Hudson de Londres já estão passando a vender, não apenas como experiência, mas vender experiências sensoriais à distância. Barbados acabou de lançar a primeira embaixada deles no metaverso. E provavelmente muitos outros países seguirão nesse caminho, abrindo embaixadas no metaverso.
Então, o Philip Brown, que é da Brown & Hudson, essa empresa de turismo, ele diz o seguinte: a convergência de tecnologia vai criar uma excelente alternativa ao turismo físico, abrindo espaço para experiências, segundo ele, mais inclusivas, porque vai custar muito mais barato você visitar o que você quiser, muito mais acessíveis para quem tem dificuldade de locomoção, para quem tem problemas, né, de se movimentar, e imaginativas, no sentido de que você também vai colocar a sua imaginação nos exercícios que eles vão nos dar para a gente viajar. Bom, mas de tudo isso que eu falei, talvez a coisa mais importante ou relevante no metaverso que está ocorrendo exatamente agora é a sofisticação e a multiplicidade dos avatares. Isso é que está deixando realmente todo mundo impressionado. E por que que isso é importante? Porque eu só vou me sentir lá quando eu me ver lá. Se eu ver um bonequinho tosco, eu não serei eu. Mas quando eu me ver lá, aí eu vou ter a sensação exata de que eu estou lá de verdade. Então, a sofisticação dos avatares está chegando num limite quase da realidade, gerando essa percepção efetiva de dualidade inclusiva. Veja o nível de fidelidade que já estamos conseguindo e que é uma questão apenas de evoluir, porque ainda é caro, mas como tudo na tecnologia, lá na frente é mais barato. A Unreal Engine está produzindo esse tipo de avatar, que você jura que é uma foto, mas não é. E como é que é feito isso? Através desse software MetaHuman, tá vendo? Onde você escolhe o que você quiser para você, né? E em cima disso você constrói a sua persona, ou vai alterando a sua persona para fazer jus ao que você é hoje, porque anos depois eu envelheci. Está na hora de eu refazer o meu metaverso, ou eu tirei a barba. Então você vai poder ser você sempre do jeito que você quer ser ou que você é. Então isso talvez seja, de tudo que está acontecendo, o fenômeno, na minha opinião, sociológico que mais vai dar força para o metaverso, a capacidade de eu me ver dentro dele. Então, o metaverso é onde a nossa persona física e a persona digital se unem numa só realidade. Então, não é que eu vou olhar, sou eu que estou lá. O que acontece com um vai acabar afetando o outro. Vão ser indistinguíveis. E isso tudo abre oportunidades inéditas para a chamada comercialização incorpórea de produtos. E o que é isso, né? No fundo, é a possibilidade de eu criar uma empresa como a The Fabricant de alta costura sem 1 metro de tecido. Tudo digital. E eu estou falando de alta costura, né? Temos aí grandes costureiros no mundo inteiro, junto com a The Fabricant, produzindo moda como nunca mais talvez a gente veja no mundo real. Modas impressionantes. A própria Under Armour já está fazendo a sua coleção com The Fabricant, a Tommy Hilfiger, ou seja, grandes marcas estão se unindo a eles pela capacidade de criar virtualmente o que às vezes é difícil você ver no plano real, não é? Realmente modas jovens, modas mais adultas. E são coisas realmente impressionantes que são vendidas a, hoje, milhares de dólares, porque ainda os early adopters têm mais dinheiro, mas já já isso será acessível a todo mundo. E eu não estou falando de algo que vem aí, tá vendo ali? Buy here, você compra já essa roupa. Não é uma coisa para um dia, quem sabe, talvez, né? Então você quer chegar chegando numa festa? Compra essa roupa, né? Realmente você não passa desapercebido no metaverso. Então, nós estamos falando, portanto, de empresas que já alcançam um valor de mercado, como a Zepeto, por exemplo, que pertence à SoftBank, que vale hoje $1 bilhão vendendo apenas alta costura para avatares. E a empresa é avaliada em $1 bilhão. Esse tipo de roupa é o que você encontra dentro da Zepeto. Então, e assim como roupas, né? Surge calçado, acessório, mochila, eletrônico, uma infinidade de itens que não existem em termos corpóreos, e sim incorpóreos. Então, segundo Carrie Murphy, muito em breve nós teremos um infinito guarda-roupa digital e apenas algumas peças básicas no nosso closet físico. Talvez seja uma visão um pouco apocalíptica, mas é que, evidentemente, ele está dentro desse mundo e, portanto,
acreditando muito mais na velocidade de mudança social. Acontece que tem outras coisas acontecendo em paralelo, ainda em estágio inicial, e que finalmente vão dar o toque derradeiro para todo mundo se sentir no metaverso como se sente no plano físico. A capacidade de ter o que a gente chama de digital smell, que você vai agora sentir cheiros através das transmissões digitais ou dentro do metaverso. A Dior já está estudando isso, Paco Rabanne já está estudando isso, e você terá projetos de óculos como esse, que já incluem junto esse, vamos dizer assim, perfume que você cria a partir de alguns objetos básicos. Você vai ter também alguns que ainda são portáteis, mas a verdade é que o Digital Smell está chegando e você vai poder ter então a sensação não só de visitar e assistir ou ver as cataratas ou as águas que correm em Lauterbrunnen, mas também sentir o cheiro dos pinheiros quando for visitar lá. Ou seja, os sentidos humanos estão sendo incorporados. A Singularity Hub anunciou recentemente que agora eles estão criando hologramas que você pode tocar nele e cumprimentar, dar a mão para um holograma, né? Dando uma sensação física de toque. Então, na hora em que você junta os 5 sentidos, aí você realmente entrou no metaverso de cabeça, né? Só falta o sabor por enquanto. O resto já está indo nessa direção. Todos os outros sentidos, como tato, visão, né, olfato, tudo está indo para o metaverso. E claro que isso tudo, sem falar do NFT, né, que é o que a gente chama de non-fungible tokens, que é a capacidade que eu tenho de vender produtos que não existem no mundo físico, produtos digitais, e que alguém que compra tem ou passa a ter direito, por causa do registro no blockchain, daquela peça, daquela criação, seja uma música, seja uma foto, seja um quadro. Qualquer pessoa que quiser usar vai dar alguns cents para ele para usar aquela figura. Dentro dessa visão, o Mike Winkelmann, conhecido como Beeple, vendeu na Christie's de Londres recentemente um quadro por 69 milhões de dólares. Esse quadro. O quadro que não existe no plano real, ele é apenas digital. É claro que a gente pode entender isso como uma aberração. Provavelmente quem comprou já recebeu mais de 69 milhões de dólares de notícias sobre ele no mundo. Então, essa deve ser uma das razões dele ter comprado. Mas a verdade é que quem quiser usar esta imagem daqui para frente, vai pingar no bolso deste dono alguns dólares, alguns cents de dólares, como hoje a gente compra direitos de imagem na internet. Não é nada diferente do que a gente já faz hoje. Então, o NFT é um novo mercado que está se desenvolvendo de maneira acelerada e, ao acelerar, tem quadros que são vendidos por milhares de dólares, né? E que pessoas que queiram ter esse quadro na sua casa, dentro do IMVO, que o seu avatar vai morar, vai pagar $3 para ter esse quadro na parede dele. E vai achar uma tremenda barganha, porque o cara pagou milhões por ele. Mas se você multiplicar isso por bilhões de pessoas, talvez tenha sido barato o que ele pagou por esse quadro. Então, a gente tem que entender que é uma nova dinâmica e uma nova forma de ver a economia, que não é mais baseada na escassez da matéria-prima, mas na escassez do direito de ter ou não alguma coisa. Que para nós hoje ainda é um pouco economicamente contraintuitivo. Então, dentro dessa visão, evidentemente, o que vem junto com o metaverso, com toda a sua força cada vez maior? Criptomoedas. Porque tudo que é comercializado dentro do metaverso é através de criptomoedas. Esta será a moeda do metaverso. Esta, aquela, algumas, né? Então, quando a gente vê, e às vezes não entende, nossa, olha a valorização das moedas digitais, talvez tenha algo a ver com a expectativa que o metaverso está trazendo. E essa tendência ao metaverso também chegou na nossa intimidade com a evolução do que estão chamando de cybersex. Ou seja, vestes com sensor, com sensações, a gente chama de vestes ápticas, que completam a experiência com sensações táteis reais. Onde você vai fazer sexo à distância,
né? Com toda a segurança e com toda a sensação de estar fazendo sexo. Tem vários encontros que já estão se programando no mercado para as pessoas irem discutirem esse assunto, o lado legal, o lado moral e etc. E a pandemia estimulou ainda mais o sexo seguro à distância. A indústria pornográfica é gigante por causa disso, não é? Então, quando até o sexo seguiu nesse caminho, tá certo? É porque o resto já foi, tá certo? Nós temos que ver que quando você tirou a calça é porque o resto já foi. Né? Não tenha dúvida. Então, vamos entender que o metaverso já chegando. A capacidade de evoluir para um maior fenômeno econômico já ocorreu, eu ainda não sei avaliar, e ninguém sabe. Mas que está com uma boa cara, isso está. Preços como este deixam claro que o fenômeno já se iniciou. Uma casa vendida por $76 mil. Uma arte original, em média, $9 mil. Ou uma bolsa, $2.900. Então, o que eu sugiro a todos nós? Vamos prestar atenção. Não dá para continuar a nossa vida sem a gente prestar atenção em grandes tendências. Essa é uma grande tendência, né? E nós não podemos fechar os olhos para isso. Por outro lado, operando num regime de abundância infinita, né? Os preços já vão cair drasticamente. Então, se eu tenho o sonho de ter um Nike no mundo real e custa R$1.200, provavelmente daqui a 5 anos, um Nike, que é o desejo de um menino, pode custar $2 no mundo virtual. E, portanto, ele vai ter acesso a adquirir aquilo. Hoje ainda custa $150. Por quê? Porque os early adopters entrando, você vai ver grandes números, mas como tudo que se inicia e depois cai drasticamente. Então, quais são as características essenciais do metaverso? Primeiro, você tem que ser continuidade. Você tem que entrar e permanecer. Se você vai investir muito, não vai ser uma outra questão, mas entrar no metaverso tem que ser alguma coisa mais perene que efêmero. Segundo, reativo. A ação dos habitantes recebem reações imediatas. Se alguém estender a mão para você, você tem que cumprimentar a pessoa. Se alguém fez uma pergunta na loja da Boticário, tem que responder na hora. Ou seja, não é uma coisa que depois eu vejo, está no e-mail, não é assim. O metaverso exige reação imediata. E por mais que isso seja preocupante hoje, porque muita gente entrando no mundo digital e muita gente fazendo coisas que exigem grande capacidade das máquinas, na verdade o 5G vem para diminuir a latência e, portanto, para permitir essa aceleração. Terceiro, tem que ser, como eu falei, interoperável. Experiências, propriedade, identidade. Tenho que navegar nas outras plataformas. Não faz sentido você, cada um por si, Deus para todos. Outra coisa, tem que ter experiências criativas. O ser humano é criativo. Nós nascemos com o software da imaginação na nossa cabeça. Todos nós, quando crianças, somos imaginativos. A educação formal, o trabalho, vai tirando a imaginação da gente. Então, o que está se estudando hoje é que o metaverso seja um local de retorno da imaginação, onde lugares e coisas são construídas para que eu termine dentro da minha imaginação aquele lugar e aquela coisa. Onde eu tenho uma visão mais participativa do processo criativo do que simplesmente telespectador. E, finalmente, que seja um ambiente social, para conhecer pessoas, para estreitar relações, criar novas comunidades, gerar novos movimentos. Então, essas são as características essenciais para entrar no metaverso. Tá? Eu acho que é fácil falar, não é fácil fazer, mas é muito importante entrar se tiver a noção do que tem que ser feito. Então, a lógica do metaverso é as pessoas serem elas mesmas melhoradas e mais aperfeiçoadas. Claro que, como também hoje existe uma montanha de perfis falsos, se alguém quiser ser uma banana ou um monstro, be my guest. Né? Você não vai ter a sensação da dualidade inclusiva. Não é? Outro dia eu estava vendo um filme de um rapaz que chegou num tribunal querendo se transformar num gato. E a juíza não sabia o que falar, mas como num gato? Não, eu sou um gato. Ele pintou de preto o nariz com tatuagem, ele deixou as unhas compridas e agora ele estava querendo implantar um rabo. Né?
Eu, na hora que estava vendo esse julgamento, e o problema é que a mulher, a mãe dele, ele recebeu de herança $1 milhão, que a mãe era a tutora dele. Ele fez 18 anos, ele queria esse $1 milhão, e a mãe dizia que não dá porque ele ia se transformar num gato. E a juíza falou, mas você tem que dar porque está no testamento. A discussão era essa. Era uma discussão financeira. Mas, quando eu vi isso, imagina para essa pessoa que quer ser um gato, o metaverso para ele vai ser o gato o dia inteiro. O que ele quiser, né? Então, tem gente também que está optando por ser alguém que já foi grande no passado. Ou convidando para festas na sua casa, Alexandre o Grande, Júlio César, Abraham Lincoln. Ou seja, você pode também ser uma pessoa que você admira, não é? Numa iniciativa recente, a grande empresa de consultoria Accenture criou o N-Floor. N-Floor no sentido de que é qualquer andar, é o andar, não importa o número do andar. Um espaço de metaverso para os seus 500 mil colaboradores que tem no mundo. Daqui para frente, todos vão habitar esse escritório, onde eles podem se encontrar rotineiramente, gerando oportunidade inédita de trabalho conjunto, não importa onde você esteja. Esse é o N-Floor da Accenture, onde você vai entrar no N-Floor, reservar uma sala, fazer as reuniões, ser convidado para outras reuniões, vai passar seu crachá na portaria, exatamente como você faz hoje no plano físico. Só que esse escritório está em um lugar nas nuvens e todas as pessoas do mundo podem usufruir desse andar da Accenture. O Facebook está fazendo a mesma coisa, ainda nesse estágio inicial, com os workrooms da Horizon. Ou seja, você já vai não mais ficar nas telinhas do Zoom, mas vai sentar numa mesa com os avatares e encontrar outras pessoas que estão em outros lugares e juntos farão essa reunião. Tanto pessoas aqui transformadas em avatares, quanto pessoas reais na tela ou vice-versa, né? Então, não vai haver mais uma clara separação entre antes e depois. E é interessante que nós, seres humanos, adoramos isso antes e depois. A gente divide as coisas entre passado e futuro. Eu sei o que foi, eu quero saber o que vai ser. Não vai haver mais isso. Será um processo contínuo e sem demarcação. Eu, às vezes, vou no plano físico, no escritório, outras vezes eu vou no N-Floor. Depois eu encontrei com uma pessoa no N-Floor, quando eu for para aquele país eu vou encontrar com ele. Como eu falei no início, nós não vamos nem lembrar se eu encontrei ele no WTC, ou foi no Shopping Guatemi, eu não lembro direito. Eu sei que eu encontrei com ele, que tivemos um negócio juntos, discutimos. E cá entre nós, I don't care. Não importa. Né? Só que abre dimensões que hoje a gente ainda não tem. Então, tendências que aceleram o metaverso, como eu falei. Primeiro, experiência em rede social. Nós somos acostumados a simular comportamento. Isso é um enorme treinamento. Segundo, evolução tecnológica, a introdução do 5G, dá muito mais realidade aos avatares e muito menos latência. Terceiro, efeito pandemia. O receio que muita gente ficou de presença física, né? Ou até a acomodação natural, fruto da pandemia, faz com que as pessoas queiram sair menos de casa. Nós temos aqui 500, 450 pessoas assistindo ao vivo e 2.000 nas suas casas. Porque as pessoas se acostumaram a viver e conviver nos seus próprios espaços. A pandemia acelerou muito isso. Expansão das criptomoedas. O amadurecimento do mercado predispõe pessoas a investir mais no universo digital. Tem todo dia milhares de pessoas entrando no mundo das criptomoedas. E ao entrar no mundo das criptomoedas, naturalmente isso é um convite ao metaverso. Pressão social por inclusão. A obsessão por uma sociedade cada vez mais inclusiva e diversa acelera o processo. E, finalmente, redução de pegada de carbono. Se eu começar a consumir muito mais coisas no metaverso do que no plano físico, eu não sei o desastre da economia. Isso é um outro assunto para a gente falar depois. Mas a verdade é que não tem pegada de carbono. A gente vai ter um ar mais limpo, não é? Então, tem gente que fala, não, mas veja bem, não é bem assim, porque a eletricidade usada para isso, acreditem, não tem nem comparação o que gasta de água 1 quilo de carne versus um copo de água no metaverso. Que nem existe nem a água e nem o copo. Então, claro que é alguma coisa que reduzirá sim a pegada de carbono. Então, o metaverso, portanto, se eu pudesse resumir,
já encerrando, é um espaço síncrono e permanente. Não é uma coisa que você vai assistir depois, que nem Netflix. Nós tínhamos a televisão ao vivo e era uma mídia síncrona. Nós somos acostumados agora a viver nas mídias assíncronas, que eu assisto o que eu quero quando dá vontade. Agora não, agora você vai viver sincronicamente novamente. Vai ter um show acontecendo naquela cidade, você vai naquele horário para aquele show. Como está acontecendo este evento e 2.000 pessoas assistindo pela internet. Então, primeiro, um espaço síncrono e permanente, sem limite para o número de usuários simultâneos. Eu posso fazer um show para 500 pessoas, para 500.000 pessoas ou para 5 bilhões de pessoas. O mesmo show. Que, como diz, então, o Taleb no livro Cisne Negro, né, nós vamos sair do mediocristão como negócio e podemos entrar no extremistão, que é esse mundo onde você faz uma coisa e é capaz de produzir riqueza como nunca foi possível antes pelas limitações físicas. Então, tem uma economia própria, que nós ainda estamos aprendendo como ela funciona, mas ela já está em pleno funcionamento, com conteúdo e experiências que estão sendo criadas por uma gigantesca gama de colaboradores. No Brasil, uma das pessoas que mais está produzindo coisas para o metaverso é o Ricardo Justus, que vai estar já aqui conosco no debate. Por ser considerada, então, a evolução da internet, a recompensa de ser pioneiro poderá ser a mesma que ocorreu com o Google e com a Amazon. Ser pioneiro tem o preço do pioneirismo, por outro lado, tem a vantagem de se posicionar bem nessa corrida do ouro. Quem foi mais rápido nas suas carroças rumo à corrida do ouro da Califórnia encontrou as melhores lavras de ouro na época, né, na costa oeste americana. Então, vamos ficar atentos e só assim a gente pode ser protagonista dessa nova era. Vamos ler mais sobre isso, vamos entender mais, vamos ir mais fundo nesse assunto. Cada um de nós tem no bolso uma biblioteca de Alexandria. A gente pode saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada. Só que 82% do que é usado na internet é divertimento. É gatinho estourando balão, Whindersson Nunes fazendo micagem, é só isso que se faz na internet. Ninguém está indo estudar a fundo as coisas. E nós temos essa chance e não estamos usando. Então, nós somos expulsos do paraíso no tempo de Adão e Eva, por querermos comer o fruto do conhecimento. O conhecimento veio para o nosso bolso e a gente não quer comer mais. Então está na hora de começar a estudar esse assunto em todas as suas vertentes, que são imensas, né? Para a gente entender o que vai acontecer. É uma nova fase do mundo, na qual cada um de nós será muito mais do que nós sempre fomos. E isso faz com que gere em uns uma excitação, em outros um receio, medo, desespero, né? Porque sempre que você não põe limites, a moral escrava, que Nietzsche falava tanto, fica absolutamente desesperada. E a moral aristocrata fica absolutamente fascinada. Pois este é o mundo da falta de limites. E, claro, isso é bom por um lado e perigoso por outro. Então, o metaverso, isso é muito importante que a gente entenda. Ele não será um mundo de todos, nem um mundo de qualquer um. Ele será um mundo de cada um. Que é muito diferente. Parece que é uma frase parecida, mas é muito diferente. Cada um terá o seu metaverso. Nesse metaverso ele será único. E isso é o que faz esse projeto que está hoje construído a milhares de mãos, alguma coisa tão potencialmente marcante. Então, uma nova lente, no fundo, que nós estamos colocando na câmera da nossa realidade. Isso é que é o metaverso. Claro que há 20 anos atrás, a gente dizia, quando eu chegar em casa à noite, eu vou entrar na internet. Lembra dessa frase? Né? Faz tempo que a gente não fala isso, né? Bom, vamos voltar a falar. Agora, sempre que falarmos essa frase, vai ser verdade. Nós vamos entrar de cabeça, corpo e alma na internet. E lá vamos viver uma segunda vida. Né? Uma vida que, ao mesmo tempo, é a mesma vida daqui. Então, no fundo, se até hoje nosso desejo era sonhar
uma vida, agora nós podemos viver um sonho. É isso que transforma o metaverso em algo marcante, em algo realmente que pode fazer diferença no mundo, com todos os riscos de algo novo, mas ao mesmo tempo com as imensas oportunidades que o novo traz para todos nós. Eu diria para vocês, encerrando, que tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, os livros que passaram por mim, os cursos que eu fiz, eu poderia resumir tudo isto numa frase, né, que serve tanto para o mundo real, nosso aqui físico, quanto para o metaverso. E qual é essa frase? Segura na mão de Deus e vai. E se der merda, sai rápido.